Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da nossa escola bíblica, eu e o Samuel, mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, sempre com alegria, sempre com o desejo de edificar a sua vida, edificar as nossas vidas e trazer conhecimento da palavra de Deus para as nossas vidas, O tema hoje da nossa lição é a expectativa escatológica, das coisas do fim. É a última lição da nossa revista, E nós vamos então parar um pouquinho para prestar atenção nesse tema. Eu vou orar, depois o Samuel vai... Fala o seu oi antes. Olá pessoal, mais uma vez uma grande alegria poder compartilhar desse momento com todos vocês e convidamos todos aí a estarem atentos para esse momento de estudo. Isso. Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha o nosso conteúdo com outras pessoas, se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, compartilha com seus amigos, pessoas que vocês conhecem, para abençoar a vida delas também, tá bom? Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nos reunimos aqui, ó Deus, para o estudo da Tua Palavra, para o crescimento, Deus, do nosso conhecimento em Ti, crescimento da nossa vida enquanto servos do Senhor, ó Pai. Ilumina-nos, ó Deus, quebranta os nossos corações, aumenta o nosso entendimento, de maneira que o nosso meditar seja conforme as Tuas Escrituras e o Teu Santo Espírito, ó Deus, atue em nós, nos transformando segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Excelência. Bom, vamos ler então. Mateus, Mateus 13, de 28 a 37. Na verdade, Marcos. Isso, quando eu falei Mateus, você entende Marcos. Tá perto ali, É o próximo livro. Então, a gente vai ler Marcos, capítulo 13, do 28 até o 37. Os irmãos quiserem acompanhar aí, com suas Bíblias, seus celulares, eu vou fazer a leitura na nova versão internacional. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Amém. Amém. Bom, um aspecto interessante dessa lição, Samuel, de expectativa escatológica, é que o autor não se propõe a ficar discutindo as escolas de escatologia, de pensamento de escatologia, Não vai para uma linha amilenista, pós-milenista, nem pré-milenista, A ideia aqui é conversar sobre essa realidade que muitas vezes nós não paramos para pensar nela, ainda que ela esteja estampada na nossa frente, que é que as coisas findam, que há um fim, que há um fim para as coisas e que também haverá um fim para esse tempo nessa terra, A Bíblia nos ensina que Jesus veio aqui uma vez, foi crucificado para nos salvar por conta dos nossos pecados, habitou entre nós em figura humana, morreu para pagar o preço dos nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida. Mas a Bíblia também diz, aí já num tema muito menos abordado, de que Jesus virá aqui mais uma vez, naquilo que nós chamamos de
de segunda vinda de Cristo, em que Jesus vem já não mais para habitar entre nós, né? Mas vem para recolher a igreja e realizar as coisas que precisam ser realizadas enquanto finitude, né? Então, o mundo, de fato, um dia terá um fim, né? A própria ciência diz isso, né? Mas aqui nós estamos abordando a perspectiva teológica disso, né? E não terá um fim porque a ciência assim determinou, mas um fim, esse dia é o dia determinado por Deus. Sim. Eu gosto, pastor, muito da expressão consumação, né? Há muitos autores que usam essa expressão quando se referem ao fim dos tempos, à expectativa escatológica, né? A escatologia, porque é justamente, eu vejo que é aí que a gente começa a perceber que nesse tempo do fim do mundo, Armagedon, qualquer nome aí que as pessoas quiserem usar, né? Nesse tempo do fim, na verdade quando Deus está completando toda a sua obra de redenção da humanidade, né? Como você mencionou, né? Jesus veio, esteve conosco na primeira vinda, cumpriu a salvação, o plano da salvação. E esse plano começou a alcançar as nossas vidas e nós somos transformados, estamos crescendo em santidade, né? Estamos servindo ao Deus vivo em novidade de vida. E um dia isso será completamente consumado. Nós chegaremos ao ponto final onde tudo estará perfeitamente pronto. A quantidade dos salvos estará completa. Exato. E eu acho que aí é uma questão importante, né? Porque não é o fim e acabou pra gente, mas é simplesmente ao momento de completar tudo e de ter as coisas realmente perfeitas, né? Para quem espera, é uma expectativa excelente, uma expectativa ótima. Bom, ele vai destacar aqui na lição, porque ninguém sabe quando será esse dia, né? Mas ele vai destacando aqui, e também a Bíblia nos dá algumas indicações, mas ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Eu me lembro, há uns 20 anos, Samuel, mais ou menos, alguns amigos que sempre gostaram muito desse assunto, escatologia, e eles diziam assim que não iriam fazer faculdade porque eles tinham certeza que Jesus voltaria antes do término, antes do ano 2000, né? E Jesus não voltou, a gente já está em 2020, né? Ainda bem os que fizeram faculdade, né, foram caminhar pelas suas carreiras. Mas se mostrou um grande erro essa tentativa de adivinhação do tempo e momento exato em que isso acontecerá. Mas existem algumas informações bíblicas aqui, né, que nós devemos prestar atenção. Algumas delas são guerras, né? Fome, manifestações da natureza como terremotos, tsunamis e outros acidentes naturais que nós vemos por aí, né? Também ele fala da existência de falsos profetas, e não somente falsos profetas, mas também falsos cristos, né? E talvez as pessoas se aventurem a dizer Jesus está voltando nesse momento, porque sempre existiu isso, né? Sempre existiu guerra, sempre existiu fome, acidentes naturais, sempre existiram falsos profetas, sempre existiram falsos cristos, né? Quem são os falsos cristos? Pessoas que dizem ser o Messias, o Jesus, o Filho de Deus. A salvação, né, da humanidade. Né? Então, esses sinais, ainda que sejam sinais, e nós devemos estar atentos a eles, estar atentos, mas não, olha, isso está acontecendo no nosso tempo. Isso também aconteceu nos outros tempos. Eu acho que uma
uma característica aqui, uma opinião que o autor dá nesse ponto, eu achei bem interessante. Ele diz que como essas coisas sempre acontecem, ele diz que haverá uma extraordinária conjunção de todos eles, ou seja, isso tudo vai se manifestar ao mesmo tempo de maneira praticamente insuportável, né? Nesse ponto mesmo que o autor fala nesse sentido, né? Porque quando a gente lê isso na Bíblia, né, esses sinais, né, que a gente foi comentando aqui, até se os irmãos quiserem ler, a gente leu o capítulo 13 de Marcos. Se os irmãos lerem o início do capítulo, né, lerem o capítulo todo, os irmãos vão ver Jesus falando desses sinais. Mas em nenhum momento Jesus está falando, observem os sinais para você poder determinar o dia, né? Mas é para estar preparado, né? Isso. É observar os sinais para estar preparados. E o pastor mencionou, né? A gente tem essas realidades de fome, de terremotos, de a natureza se rebelando, guerras e rumores de guerras. Isso é uma constante na história da humanidade. E eu creio que nós temos vivido momentos que essas coisas estão cada vez, parece que se afunilando, né? Acontecendo simultaneamente. E é fato que os irmãos do passado precisavam estar atentos e esperando a segunda vinda de Cristo, assim como nós hoje, né? Precisamos olhar para isso e continuar atentos, vigiando, esperando a segunda vinda. Nesse tempo de pandemia que a gente vive, eu já ouvi várias vezes. É o apocalipse. Praga de gafanhotos chegando ali pela Argentina. Os gafanhotos, a nuvem de poeira, né? Agora no sul, ciclone chegando no sul. Né? Bom, esses são tipos de sinais, né? Mas a indicação de Jesus é para esse destaque que o Samuel foi, que estejamos atentos. O cristão, mais do que tentar adivinhar o dia que Jesus vai voltar, ele deve viver como se Cristo fosse voltar hoje. Se ele não voltar hoje, viver o amanhã como se Cristo fosse voltar amanhã. O cristão deve estar sempre na expectativa de que essa segunda vinda de Cristo pode acontecer de maneira iminente, sem avisos, e ele deve estar preparado para. Exato. Né? E acho que é interessante que daí a Bíblia dá essas oportunidades. Viva essa expectativa e fique atento aos sinais, para que essa expectativa esteja sempre alimentada, né? Um segundo ponto, né, que o autor aborda aqui é sobre as diversas tentativas de cravar uma data, né? Quando é que vai ser? Só para a gente pensar aqui em algumas datas que ele menciona, né? Talvez as mais relevantes aí na história recente. No século XVI, 1533, Jesus viria, de acordo com alguns autores. Depois, em 1874, depois em 1914, 1977, no ano 2000, em 2011. E em todos esses momentos, as pessoas tentaram elencar como o dia da segunda vinda de Cristo. E estamos nós aqui, isso, né? Ele não voltou, a não ser que ele tenha voltado e não levou. E está claro que todo mundo errou, né? Sim. Então não compete a nós ficar tentando adivinhar o dia, a hora e o ano da volta de Cristo. Só Deus sabe esse momento, só Deus tem essa informação e nós devemos apenas estar preparados para viver como se isso fosse acontecer imediatamente. E por isso também Jesus diz que devemos viver um dia de cada vez, né? Ao mesmo ponto que não devemos tentar descobrir o dia, a hora e o ano, também não devemos viver como se isso nunca fosse acontecer, porque acontecerá. Exato. Né? E aí no terceiro ponto ele vai dizer aqui como esperar então. Já que nosso papel é esperar. E já que eu não posso acertar o dia, a hora e o ano, o minuto, o segundo e o lugar, né? Como então que eu me comporto, né? Então ele vai falar aqui de alguns aspectos, né? O primeiro dele, ele diz sobre a preparação, né? Quando a Bíblia diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, né? A preparação para o encontro com o Senhor é a nota predominante no ensino bíblico a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Como esperar? Estar preparado. Eu me lembro de uma história que contam sobre um grande homem de Deus. Alguns dizem que foi Moody, outros dizem que foi Wesley, né? Mas um grande homem de Deus
que perguntaram a ele: se você soubesse que você iria morrer amanhã, o que você faria? Ele falou: eu faria exatamente o que está proposto na minha agenda. Não numa forma de arrogância, mas uma forma de contar: eu estou preparado para quando esse dia chegar. Eu já tenho essa expectativa. Isso, né? Então, essas coisas de, eu ia dizer que amo, eu ia dar um abraço, faça isso hoje e esteja preparado para o dia que o Senhor voltar. Muito legal. E uma outra forma, né, como esperar essa segunda vinda de Cristo é justamente a expectativa. Né? Essa certeza, né, essa convicção: Jesus voltará. Ele vai nos levar, Ele vai completar a sua obra, Ele vai completar a obra de Deus na humanidade. E essa convicção, essa expectativa, né, tem que nos motivar diariamente. Né? Eu penso muito sobre isso, né? Quando a gente, nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas vêm falar: poxa, e isso aqui que está acontecendo? Você acha que o mundo está acabando? Você acha que sim? Você acha que não? Não de uma forma pessimista, eu falo assim: poxa, não sei se está, mas bem que podia, porque é o anseio de estar com Cristo, né? O anseio de ver Cristo cumprindo a sua promessa, vindo buscar a sua igreja. Então acho que é a expectativa, né? É pensar o que a gente espera, não só da vida, mas o que a gente espera para o nosso futuro na eternidade. As pessoas se perguntam, de fato perguntam muito: olha o que está acontecendo, isso, enfermidade, aquilo. Eu não sei quando se dará a segunda vinda de Cristo, não sei mesmo, né? Mas uma coisa eu sei, que o ser humano está se esforçando demais para destruir esse planeta, e isso é inegável. Sim. Né? Com certeza. O terceiro ponto aqui, ele fala sobre a paciência, né? Tiago escreveu: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Né? Nós aguardamos a vinda do Senhor, mas pode ser que Ele não venha enquanto nós estejamos vivos. Pode ser que nós chegamos à idade avançada, Ele não voltou, e talvez nós não vejamos essa vinda, nos encontremos com Ele antes da segunda vinda, né? Então devemos ser pacientes também nessa espera. O Senhor não está demorando, Ele virá no tempo determinado por Ele. Ele sabe exatamente assim. Eu vejo muito que a paciência, junto com a expectativa, a paciência funciona como o balizador da expectativa, né? Porque uma expectativa sem a paciência pode se tornar uma ansiedade, e aí se torna um problema, se torna algo pesado. Mas uma expectativa paciente é uma expectativa cheia de esperança, uma expectativa boa, né? Aquela expectativa: poxa, eu vou fazer uma viagem, eu vou conseguir terminar uma faculdade, eu vou conseguir um emprego. Aquela expectativa gostosa, né? E paciente nesse sentido, né? De saber que não cabe a nós determinar, não é a nossa pressa que vai adiantar que Deus volte, que Jesus volte, mas saber que Ele já tem tudo determinado, e descansar nisso, né? Descansar na certeza de que Ele está fazendo o que Ele faz de melhor. Que vai ao encontro do próximo ponto aqui, essa fala sua, que é a questão da alegria. Aguardar com alegria, né? Não com tristeza, mas alegre pela volta do Senhor. Até porque essa alegria tem muito a ver com o que o Samuel disse aqui no início, né? Que a volta de Cristo não é necessariamente uma coisa de fim do mundo. Fim do mundo é uma conversa nossa, né? Fim do mundo no sentido de fim da existência é uma conversa do humano, né? A segunda vinda de Cristo não extermina a existência, pelo contrário, aqueles que estão nele serão recompensados com a presença e a companhia eterna do Senhor na glória celeste, daquele lugar que comumente nós chamamos de céu, né? Então não é Jesus vai voltar e tudo vai acabar, de maneira alguma, tudo vai continuar lá na glória, no céu, de uma forma infinitamente melhor. Isso, né? Também fala sobre a vida consagrada, né? Que o cristão deve esperar a volta do Senhor vivendo uma piedade genuína e não uma piedade artificial, né? Deus espera de nós uma vida cristã verdadeira.
Sim. Né? E é uma coisa que vai permear a nossa vida sempre, né? A gente aqui abordando nesse contexto da expectativa pela volta de Cristo, expectativa pela segunda vinda de Cristo, mas um cristão verdadeiro, ele se preocupa com ter essa vida piedosa, essa vida consagrada a Deus, né? De demonstrar isso também através das suas ações. Essa é uma forma também de esperar Cristo, né? Vivendo de maneira digna do nome do nosso Salvador, do nosso Senhor. Aqueles que vivem de uma maneira correta não precisam se preocupar com a chegada das autoridades. Desde criança a gente se preocupa com a chegada das autoridades, começando pelos pais ou os responsáveis, quando a gente está aprontando alguma, né? Exatamente, exatamente. Né? Mas se a gente não estiver aprontando nada, as autoridades podem chegar, que não haverá problema algum. Então Cristo espera que quando Ele voltar, nós não estejamos preocupados, não, mas que estejamos aguardando essa vinda, vivendo de maneira como agrada ao Senhor. Né? Se a nossa consciência é submissa a Cristo e a nossa consciência nos deixa tranquilos, então não tem que ter medo de nada, né? E também nesse tempo crescendo na graça, né? O alvo ou ideal do cristão deve ser continuar crescendo e se desenvolvendo até chegar à maturidade como um filho de Deus. Nenhum de nós ainda é obra completa, né? Eu não sou obra completa, o Samuel não é obra completa ou completada, né? Terminada. Todos nós somos alguém que está sendo trabalhado pelo Senhor, né? Não há o tempo em que não se tem mais nada para aprender, não se tem mais nada para ser transformado, não se tem mais nada para crescer. Pelo contrário, ainda há muito para aprender, ainda há muita transformação para ser realizada nas nossas vidas. Sim, a gente falou um pouco disso, né, no último estudo da escola bíblica, que a vida do cristão é uma constante aprendizado, um constante desenvolvimento. E nessa expectativa, né, pela segunda vinda de Cristo, a gente continua buscando esse crescimento, buscando essa maturidade. É algo que vai fazer de nós também podemos encontrar com o nosso Salvador, sabendo, né, que a nossa vida aqui foi digna de tudo aquilo que Ele fez, Ele fez por nós. Né? Eu achei interessante aqui, no finalzinho do estudo, ele fala de dar algumas sugestões de discussão, né, de perguntas para discussão, e acho que é legal deixar aqui para vocês também pensarem sobre isso. Né? A gente fala dessa expectativa sobre a segunda vinda de Cristo, mas nós, não por isso, a gente deixa de ter expectativas para a nossa vida aqui, né? Expectativas profissionais, de relacionamento, de ministério e tudo mais, né? Como que a gente harmoniza isso? Como que a gente combina essas duas coisas? Que expectativa que fundamenta a nossa vida, né? Acho que é interessante pensar, que a gente pense sobre isso. Mas isso você pode pensar aí também na sua casa. É isso aí, né? Vamos orar, Samuel? Vamos orar encerrando, né? Querido Pai, nós ficamos felizes, ó Pai, mais uma vez em poder desfrutar desse momento, Deus. Quando a Tua Palavra vem mostrando a nós, ó Deus, coisas também a respeito daquilo que permeia o nosso coração, no que diz respeito à expectativa da vinda do Senhor, Deus. Como nós temos visto, Deus, no nosso mundo, observado em tudo o que acontece, para nós também, Pai, fica evidente que os sinais demonstram que a Sua volta está próxima. Não sabemos se será tão breve ou se ainda não será nos próximos dias, mas uma certeza, Deus, que nós queremos ter em nosso coração é que quando o Senhor vier, ó Pai, nós estaremos contigo. Amém. E queremos ser guiados por essa convicção, por essa expectativa maravilhosa de nos encontrarmos um dia com o Senhor de uma forma perfeita, sem interferências, podendo desfrutar infinitamente e eternamente da Tua presença, Pai. Nós pedimos isso, que nosso coração seja cheio dessa expectativa. Clamamos ao Senhor em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.